Meus amigos, que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. É um prazer podermos estar de volta com todos vocês, mais uma vez no nosso programa, nosso quadro semanal aqui no nosso canal no YouTube, chamado Fazendo a Obra de Deus com Excelência. Sabe que é um prazer para mim estar com vocês e poder compartilhar com todos a palavra de Deus. A minha maior alegria é poder exatamente compartilhar com vocês o que Deus tem revelado ao nosso coração. Nos vídeos anteriores nós falávamos sobre a diferença entre os dons e os frutos. Acredito que foi de um proveito muito maravilhoso para quem acompanhou, e se você não acompanhou, dê uma olhadinha depois que terminar esse nosso vídeo aqui, dê uma olhadinha nos vídeos anteriores para você entender a diferença entre o dom e os frutos do Espírito, porque às vezes a pessoa ela tem o dom, os dons do Espírito Santo, mas ela não possui os frutos do Espírito. E aí nós falávamos que quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ser julgados pelos dons que fomos usados por eles, e sim pelos frutos do Espírito que praticamos. Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore. A árvore boa não dá frutos ruins. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre, na verdade é uma pergunta, né? Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que dirige a tua vida, como é que você está sendo dirigido, né? O que é que tem dirigido a sua vida? Então eu queria, no nosso quadro de hoje, falar sobre isso, exatamente sobre o que é que está dirigindo a tua vida. Algumas pessoas, elas são dirigidas por diversas coisas, né? Sabe que nós fomos criados por Deus, né, para ter uma vida abundante. E essa vida com abundante, é claro que nós precisamos primeiramente entender o propósito de Deus para o qual aqui nós estamos. Então, no nosso tema de hoje, o que dirige a sua vida? Eu quero deixar essa pergunta e aí eu quero conversar com vocês para que nós entendamos algumas coisas que tendem a dirigir a nossa vida. Por exemplo, eu vou falar de, primeiramente, algumas pessoas elas são guiadas pela culpa. Algumas pessoas elas vivem debaixo de uma culpa, né? Infelizmente, a culpa ela tem impulsionado a vida de milhares de pessoas, né? As pessoas elas têm de lidar muitas vezes com essa pressão da culpa. Infelizmente, às vezes por causa da culpa, ela acaba até fugindo ou tentando de alguma forma ocultar o remorso de alguma decisão errada, de alguma coisa que ela fez. Sabe que a culpa muitas vezes ela vai atingindo as suas atitudes, porque se você vive debaixo de uma culpa, né, seja por algo que você fez ou por algo que você deixou de fazer, você acaba não tendo uma clareza nos seus objetivos, acaba criando um medo. E o que acontece? Você acaba ficando paralisado. E algumas pessoas estão paralisadas. Por exemplo, é verdade que nós somos produtos do passado. No entanto, a palavra de Deus ensina que não podemos ser prisioneiros do que já se foi. Claro que todos nós temos um passado. Não sei o que fizemos, se foi bom aos nossos olhos ou não. De qualquer forma, nós temos um passado. O que nós não podemos é nos tornar prisioneiros desse passado. O propósito de Deus é que nosso passado fique realmente no passado e que nós avancemos para adiante, né? Então, você não pode ficar andando aí debaixo do peso da culpa. Tudo aquilo que você agiu quando você não tinha entendimento da palavra, você precisa considerar como algo no passado e colocar-se diante de Deus e falar: Deus, olha, eu creio no Senhor e eu acredito que o Senhor
é por mim. Por exemplo, personagens como Moisés, Davi, Paulo, Josué e muitos outros, né? Tantos outros, eles comprovaram essa verdade, que nós não podemos ser prisioneiros da culpa, né? Quer dizer, certamente a culpa não é o que dirige uma vida que cumpre os propósitos de Deus. Se você quer cumprir os propósitos de Deus, você não pode permitir que a culpa seja o ponto forte da tua vida. Você precisa pedir perdão, se arrepender se for o caso, mas você precisa olhar para frente e construir novos ideais. A segunda coisa que dirige a vida de muitas pessoas é o rancor. Algumas pessoas, elas são muito rancorosas. Elas guardam o rancor, elas guardam a mágoa, elas guardam a raiva, elas guardam o ódio. E elas dizem assim: olha, eu tenho fé em Deus que um dia eu verei a minha vingança. Um dia eu verei essa pessoa pagar. Você sabe que nós precisamos mudar esse rancor. E como é que eu faço isso? Quando eu pratico o amor fraternal. Quando eu pratico o amor fraternal, eu consigo descaracterizar essa vingança. Eu olho para a pessoa que me maltratou, que me fez mal, e consigo enxergar nela uma pessoa carente das misericórdias de Deus. Então, lamentavelmente, muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, pela mágoa, pela raiva, em vez de revigorarem o amor fraternal em suas vidas. E o que acontece? Essas pessoas acabam virando escravas, né? Escravas desse sentimento, escrava da mente que só sabe pensar no que foi feito. Quem vive guiado pelo rancor, revive continuamente, diariamente, a mesma situação da ofensa, sabia? Quando você fica sempre pensando no que aconteceu, cada dia você está revivendo, né? Você está trazendo para perto, você está interiorizando aquele sentimento. Infelizmente, isso vai continuar lhe prejudicando. A verdade é que o rancor fere muito mais a quem carrega, né, do que qualquer outra pessoa. Se você tem um rancor, uma mágoa, um ressentimento, você precisa deixar isso aos pés de Cristo. Agora, como é que eu deixo aos pés de Cristo, pastor? Eu preciso tentar fazer com que aquele momento, aquela situação que a pessoa me ofendeu, me atingiu, eu preciso tentar neutralizar aquela situação usando o quê? Usando a misericórdia, ou seja, olhando para a pessoa com um olhar de misericórdia e não com um olhar vingativo, né? Ou seja, eu não posso mudar o passado, mas a minha decisão de hoje determina o meu futuro. Muitas vezes eu digo a você, você não consegue mudar o passado, alguma coisa que aconteceu, mas a sua decisão hoje, ela pode determinar um futuro melhor para você, um futuro diferente, um futuro que vai trazer uma alegria, um futuro que vai trazer uma paz, um futuro que vai trazer uma vida diferente para você. O ressentimento mata o insensato, a inveja destrói o tolo, diz a Bíblia em Jó, capítulo 5, verso 2. Então, precisamos tirar o rancor. E como é que eu tiro o rancor, pastor? Olhando para a pessoa que me ofendeu, que praticou o mal contra mim, olhando para ela e pensando, poxa Deus, ela precisa da misericórdia do Senhor, porque se não fosse a sua misericórdia, Deus, talvez eu seria a pessoa a praticar esse mal. Então, a gente olha para ela com um olhar de misericórdia. A terceira coisa que guia as pessoas é o medo. Muitas pessoas são guiadas pelo medo. Infelizmente, o medo paralisa a maioria das pessoas, né? O medo, infelizmente, ele é como uma arma muito forte. E as pessoas que vivem assim, elas acabam perdendo grandes oportunidades, pois não aceitam correr risco. O medo acaba por paralisá-las. Sabe que uma das coisas importantes é a gente precisa ter coragem, sabe? Coragem. Coragem aqui não é a ausência do medo material. Deixa eu falar. Por exemplo, eu não estou dizendo aqui que você tem que desafiar a altura, que você tem que desafiar outras leis, né, da gravidade, etc. Não é isso. Porque eu já vi pessoas dizer assim, ó, se você é de Deus, você não pode ter medo. E se você não tem medo, se você é de Deus, você tem que pular de paraquedas. Porque quem é de Deus não tem medo. Ou
se você é de Deus, você tem que ir na montanha-russa, porque você é de Deus, você não pode ter medo. Eu acredito que esse medo, tanto da montanha-russa, tanto de pular de paraquedas, quanto também de saltar no rio ou dar um mergulho na onda, no mar, eu acredito que esse medo, até um certo ponto, ele é positivo, porque muitas pessoas elas acabam morrendo, ou elas morrem porque elas não tiveram medo, né? Imagina que se eu jamais vou morrer afogado, porque eu tenho medo d'água, assim, da profundeza, assim, eu chego, mas chego com cautela, até onde os meus pés podem se firmar, porque eu não confio nos meus braços para nadar. Então, eu só entro até onde eu consigo. Então, por eu ter esse medo no meu caso é positivo, não vai me deixar morrer afogado. Também, saltar de paraquedas. Bom, nunca vou acontecer de morrer porque o paraquedas caiu, alguma coisa, porque eu não vou saltar. Na montanha-russa eu não vou, eu aplaudo quem vai, mas eu fico lá embaixo cuidando das bolsas, cuidando das coisas e não vou lá, porque eu não gosto, entendeu? Ah, mas quem é de Deus não pode ter medo. Não é esse medo de evitar algumas coisas, de certo ponto ele é positivo. Ele vai te evitar você tomar decisões precipitadas. Por exemplo, eu tenho medo de andar na velocidade limite da via, por exemplo. A via diz que você pode andar a 120 e você tem medo de andar a 120. Esse medo é positivo, você vai andar a 90, por exemplo, que você se sente seguro, então você nunca vai morrer de acidente. Então veja bem que, de uma certa forma, o medo físico é positivo. Agora, quando eu falo que o medo é prejudicial, é aquele medo, tá? É aquele medo que faz com que você se sinta paralisado diante de uma situação que faz parte da sua vida, que faz parte do seu futuro. Por exemplo, eu tenho medo de não passar no concurso. Não, aí eu não posso ter esse medo, porque esse medo de não passar no concurso, ele vai me paralisar. Eu tenho medo de entrar na faculdade e não conseguir vencer o semestre. Não, aí eu não posso ter medo, eu preciso enfrentar esse medo, né? Eu tenho medo de dirigir. Não, se você precisa do carro, se você precisa de dirigir, você precisa vencer esse medo, porque aí esse medo está, de uma certa forma, paralisando o seu futuro. Entende? Eu tenho medo de abrir um negócio e não dar certo. Não, aí você precisa se preparar, abre. Esse medo aí não pode te paralisar. Por quê? Porque esse medo que interfere na sua decisão, no seu futuro, ele é prejudicial. Agora, o medo que te controla de tomar algumas decisões no campo físico, como eu dei o exemplo, da água, da altura, né? de andar de jet ski, etc. Esse medo, de uma certa forma, ele é positivo, né? Ele ajuda você a evitar os grandes problemas. Agora, todo e qualquer medo que te impede de tomar decisão, e principalmente as decisões que fazem parte da sua jornada, as decisões que fazem parte do seu propósito de vida, do seu projeto de vida, aí você realmente não pode deixar se vencer por esse medo. Não sei se fui claro, mas eu queria explicar isso para você. Então, eu falei de 3 coisas que geralmente tende a dirigir a vida das pessoas. Eu falei da primeira, eu falei sobre pessoas guiadas pela culpa. Não, se você errou, você fez errado, todos nós erramos, não existe um justo sequer, diz a Bíblia, todos nós pecamos e carentes somos da glória de Deus. Errar, todos erraram, todos nós erramos. Agora, você precisa parar um momento e falar: Deus, o Senhor me perdoa e eu vou agora tomar umas decisões na minha vida e vou fazer a coisa correta. Não se viva premido pela culpa, porque a sua inteligência, a sua vida emocional não vai ficar legal. Falei ainda também das pessoas que são guiadas pelo rancor, que é o ódio, a mágoa, a tristeza. Olha, gente, fala a verdade, tem umas pessoas que elas parecem que são usadas pelo diabo só para fazer coisas que te machucam. Não sei se você sente isso aí. Não sei quem está me assistindo que sente isso. Parece que tem gente que parece que a pessoa só fica lá pensando: o que eu vou fazer, hein? Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes gera tristeza, é normal gerar. É normal, gera uma tristeza, gera um descontentamento, mas o rancor,
é aquilo que permanece. O rancor é vingativo. Quando você deixa o rancor, a mágoa entrar, a mágoa é vingativa. Você fica pensando, maquinando, desejando, querendo que a pessoa sofra o mal. Deixa eu te falar de uma mágoa, por exemplo, que é um rancor que é ruim. Por exemplo, quando a pessoa que te fez o mal, ela passa por uma aflição e você se sente feliz por vê-la passar por aquilo, isso seria um mal na tua vida. Quando você vê a pessoa que te ofendeu passando por uma situação difícil, você deve orar e dizer: Deus, misericórdia, ajuda essa pessoa, Senhor, e nunca desejar, porque a vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Nós devemos entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Deus dirija as nossas vidas. Falei também de não ser guiado pelo medo, não deixar o medo tomar conta de nós. E a minha oração hoje é para que você vença o rancor, vença, sabe, essa situação, a culpa, e vença também o medo, em nome de Jesus. Semana que vem eu falo de mais 3 coisas que podem tentar guiar a sua vida e você não deve aceitar, tá certo? Eu vou fazer uma oração por você, se você me permite, para que você viva sem culpa, para que você viva sem medo, para que você tenha coragem de ir lá e desafiar. Pastor, eu tentei a OAB, não deu certo, alguns tentaram na última prova, não passaram, e alguns estão preocupados porque vai ter agora a segunda fase, e a pessoa, poxa, será que eu vou passar? E, se eu não passar, o que vão dizer as pessoas? Olha só, semana que vem nós vamos falar que algumas pessoas, elas querem viver buscando a aprovação dos outros. Isso é ruim quando você acha que os outros têm que te aprovar. Você deve lutar pelos seus objetivos. Não significa que se não deu certo, você não passou, não significa que é o fim da história. Quantas pessoas tiveram que lutar? Eu estava lendo a história de um senhor, e depois eu vou trazer aqui no programa, falando sobre ele, que antes dele alcançar o sucesso, ele passou por várias situações. Aliás, depois você pode até pesquisar na internet, né? O senhor aí, né, o fundador da Toyota. Dê uma olhada depois na história desse homem. Você vai ficar fascinado, porque o cara realmente passou por momentos difíceis para chegar onde chegou. Não tenha medo de tentar. Deus é contigo, e a minha oração por você. Eu oro por todos que neste momento estão acompanhando o nosso programa, fazendo a obra com excelência, que alcança o Brasil todo, e pessoas de vários lugares acompanhando. E aqui eu trouxe hoje uma reflexão para não ser guiados, meu Deus, pela culpa, não sermos guiados pelo medo, e muito menos, meu Deus, ser guiado pelo rancor, pelo ódio, pela mágoa. Eu sei que coisas acontecem nas nossas vidas, mas nós temos que passar por cima de tudo isso e crer que o Senhor é por nós. Pai, eu consagro a vida de todos que oram comigo agora. Consagro também o copo com água para a cura e libertação do que está doente. Esse copo com água, Senhor, é como um ponto de contato. Sim, é como um ponto de contato. Nós vamos, meu Deus, participar dele e vamos receber uma unção especial. Senhor, consagra essa água. Quando ela entrar, Deus, no corpo dessa pessoa, que entre a saúde, a vida e a paz. Em nome de Jesus. Amém. Pode beber um pouco da água. Graças a Deus, que você receba a paz de Cristo na sua vida, que você receba o amor de Cristo. Eu peço, se você gostou da nossa programação aqui no canal, ajuda a gente a divulgar o canal para alcançar mais pessoas. Não esqueça de se inscrever no canal, que é importante, né? E você se inscreve e ativa a notificação, que é um sininho que tem bem do lado onde você se inscreve. Toda vez que eu colocar um vídeo, aparece a notificação para você, tá bom? Para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Mas, além disso, a qualquer momento que você entrar aqui, tem muitas mensagens e você poderá acompanhar todas elas. Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu volto no próximo sábado com mais um programa Fazendo a Obra com Excelência, nesse tema sobre não ser guiado por estes sentimentos que só nos deprimem e nos colocam para baixo. Deus abençoe, um abraço e até lá. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões.
gerações.